Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então ao tema, a resposta do tema relâmpago. Minha esposa vai falar com vocês aqui. Graça e paz, irmãos. Pois bem, a pergunta relâmpago foi: você sabe quais são os meios que, conscientes ou não, abrimos portas para dar legalidade ao inimigo? Bom, é muito pertinente porque nós vamos ver que muitas das coisas acontecem e nós temos muitas das vezes consciência e outras não. Mas claro, quem já conhece a palavra com certeza tem consciência. Vamos lá ao primeiro tópico. Gênesis 3, 4 e 5. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ok, note que o inimigo, quando tomou a serpente, quando ele já saiu, ele já queria ser igual a Deus. E ele fala a mesma coisa para o homem, que vocês serão como Deus. Então a função dele é sempre querer o lugar de Deus, né? Agora, antes de nós começarmos, eu queria falar algo para vocês. Vocês já perceberam, tá? Vocês já perceberam que estamos enfrentando sinais, porque a palavra de Deus, né? O próprio Jesus falou assim, olha, no final dos tempos haverá sinais, né, do fim dos tempos, haverá sinais da vinda do anticristo. E você já percebeu, olha só, sem querer entrar em política, você já percebeu que pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, são a favor de pessoas que voltam em aborto, com 22 semanas de gestação? Você já percebeu que pessoas que se dizem cristãs votam em pessoas que são a favor de ideologia de gênero, mas elas dizem que são cristãs? Então, só para você ter uma ideia dos sinais que já estão acontecendo no nosso meio. Então, a mesma coisa, porque elas dizem o quê? O que o inimigo colocou é a semente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é bem assim. E por que o mundo está apanhando tanto? Por um simples detalhe. Deixamos de mergulhar na palavra, estudar Bíblia, estudar capítulo por capítulo, para dar vazão aí os youtubers aí, né? Os podcasts, que é tudo certinho, já foi tudo pago na cruz, e não entramos na Bíblia para verificar se foi assim mesmo. Então, os sinais que eles estão aí. E é por isso que aos poucos nós vamos ver que realmente, consciente muitas das vezes, estamos dando brecha. Porque às vezes a gente pergunta sempre assim, por que está acontecendo isso? Mas a igreja, muito pouco que está havendo, né? Eu até me sinto até um pouco triste de falar igreja, porque hoje em dia 90% não existe mais igreja. Existe salteadores. E nós passamos por isso, mas temos que estar atento a esses sinais, tá? Porque, volto a dizer, tudo que é a favor de coisas que não condizem com a palavra de Deus, como eu já falei, né? Por exemplo, o púlpito da igreja, né? Olha aí, ó, mais um sinal. Como é que estão as pessoas ataviadas no púlpito? Não tá mais isso aí. O negócio é falar que Deus é bom, Deus passa a mão pela cabeça, vamos ficar assim mesmo. Então, quando a minha esposa leu, o foco da serpente de Satanás hoje é o mesmo. Ele não precisa estar enrolado na árvore, basta chamar sua atenção para que você perca tempo no celular, para que você perca tempo com pessoas que não têm nada para te oferecer e você vai cada vez mais defiando da sua fé. Vamos continuar mais um pouquinho. 2 Tessalonicenses 2, do 3, 4, do 3 ao 4, né? Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, e é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Amém? Então você vê o que é a apostasia. A apostasia é um esfriamento consciente. Posso pegar um pouquinho pesado? Já aconteceu com você? Olha só, porque se você está numa igreja, levanta a mão, louva, chora, se emociona, sente um arrepio na espinha, e quando sai de lá de segunda a sexta você é uma pessoa, sabe, sem comprometimento com a palavra, isso é ou não é uma apostasia? Ou seja, você tem uma. Porque a apostasia é afastado dentro da igreja. Você sabia disso? Muitas das vezes a apostasia passa por um afastamento dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Eu faço, eu aconteço, eu pulo, legal, glória, que coisa linda, estou chorando. E quando sai de lá, continua com a mesma vida. É isso que o inimigo quer. Então ele já está cauterizando dentro das igrejas, levando essa frieza espiritual como mascarada de um glória a Deus, mascarada de eu sou evangélico, mascarada de eu tenho 30, 40 anos. Mas a diferença não é o tempo que você tem, mas é o que você tem dentro de você.
Se dentro de você existe a presença, fique tranquilo. Se não existe, a apostasia o câncer da apostasia já está continuando aí, tá? É só você falar para você mesmo o maior tempo que você tem na sua vida, no dia a dia. E aí você vai responder para você mesmo, se você já está passando por esse período de apostasia ou não. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Ok? Então nós começamos aí no que nós falamos aqui no final, que no nosso tema, não é verdade? Porque o nosso tema foi exatamente esse. Olha só, espera aí que eu vou repetir para você aqui o nosso tema que foi muito importante e o tema justamente sobre essas brechas, sobre essas pequenas brechas que nós vamos dando e dando lugar a essas brechas nós damos o quê? Aval para o inimigo atuar. Então através dos nossos olhos, ou seja, o que você tem visto? Tem muita gente que tem visto muita coisa, né? Tem muita gente que tem visto muita coisa. Acredite, então, que eu vou dizer, você deve ter passado por isso. Sabia que tem cristãos, entre aspas, que assistiram e já falaram para mim se era pecado ou não assistir aquela série do Lúcifer? É uma série que teve aí, Lúcifer. Legal, tranquilo. Sabe por quê? Por que você está vendo isso? Por quê? Por quê? E é assim que nós estamos vivendo a apostasia. Ou seja, está dentro da igreja, né, apenas mascarado de evangélico. E é por isso que essa pergunta é pertinente. Você sabe quais são os meios que, conscientes ou não, por exemplo, os olhos. Os olhos, quando você está vendo uma televisão, quando você está vendo uma propaganda, quando você está vendo alguma notícia, essa notícia é boa ou má para a sua alma? E a palavra diz, como a minha esposa leu, que os olhos são as janelas. Os olhos são as janelas, ou seja, através dos seus olhos você vai atrair. É questão de segundos para o seu cérebro captar. Por exemplo, você está numa rua, né? Numa calçada. Vem um camarada ali com um pitbull na coleira grandão e tal. Você automaticamente, você vai o quê? Querer passar para outra calçada. Seus olhos viram, você pegou. A mesma coisa, numa sutileza de uma coisa mal intencionada, seja num filme, seja em, sei lá, em qualquer programação, se você der margem, é segundos para o demônio entrar com a ação. Nós vamos falar qualquer hora disso, tá? O tempo que o inimigo usa para dominar a sua mente. É muito rápido. É flashes, é segundo. Uma porta aberta. Uma porta aberta que a minha esposa está falando aqui. E realmente é verdade. Então, cuidado, querido. Vamos deixar de brincadeira, tá? Então, os olhos, cuidado. Cuidado com o que você vê. Porque o que você vê e o que você analisa é segundos para você dar ou não margem ao inimigo. Vamos continuar. Legalidade. Salmos 1:1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí a pergunta é, você sabe quanto a sua satisfação está na lei do Senhor? Como assim, irmão? Então vou te dar uma dica. Quantas vezes você louva por dia a Deus? Quantas vezes você tira para orar? Quantas vezes você participa no grupo que você diz que faz parte e esse grupo é evangélico? Quantas vezes você simplesmente está aí em dois polos? Então, a palavra de Deus é bem clara aqui. Dar ouvidos a coisa que não vai dar valor, não dá valor nenhum à sua espiritualidade, isso é uma grande sacada no inimigo. Ele entende, meu irmão, minha irmã, que quando você começa a se inclinar, aliás, Romanos diz muito isso, eu esqueci até de colocar aqui, né? Aqueles que se inclinam, não cai não, se começa a se inclinar para as obras da carne, vai fazer a vontade do mundo. Estão se afastando. Você vai dar ouvido ao quê? Aquela pessoa que não tem vínculo, aquela pessoa que não acredita. Mas quando dá um tropeço numa pedra, a primeira coisa que ela fala é, ai meu Deus. Então são pessoas que não têm vínculo. Deus é apenas um chavão no momento difícil, mas não tem a essência, não tem compromisso, tá? Outra coisa, pessoas que se dizem evangélicos estão atrás de pessoas e cantores famosos que vêm e que vão aí no Rio. Aqui no Rio, na minha terra, né, como também na sua aí. Então, quer dizer, as pessoas estão atrás, é caravanas, não tem nada a ver. Agora eu pergunto, e se é adoração ou não é? Teve um rapaz aqui no Rio, cantor Bruno Mars, você já ouviu falar, e lotou aqui o Rio. Aí depois ele foi embora, foi pro hotel legal, deu tchauzinho, beijinho, foi embora. Tem que ver o tumulto para as pessoas voltarem na madrugada para pegar o metrô. Pessoas assaltadas, porque isso a câmera não mostra. E aí, isso não é adoração? Então, realmente eu devo estar ficando velho, porque eu não vou mais entender. Então, cuidado, querido. O conselho dos ímpios, aqueles que estão na igreja, falam para você, não tem nada a ver, tá? É o joio soprando no ouvido do trigo, e o trigo passa a ser joio. Cuidado, fica firme. Vamos continuar mais um pouquinho. Mateus 12:34.
Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Presta atenção nesse detalhe de Jesus. Aquelas pessoas estavam falando, entre aspas, coisas boas. Mas olha que ele falou assim, vocês são raça de víbora. Por quê? Jesus estava vendo além de uma boca, ele estava vendo um coração. Né? Aí eu tenho que reportar novamente para o joio e para o trigo. Se você chegar na igreja, pega alguém que você sabe que não está ali vinculado, legal, como Deus quer, né? Você nota pelo procedimento, né? É como você vê, pega aí no púlpito aí e vê essas pastoras como elas estão se vestindo sensuais. Mas vê o que elas falam? Ela fala muitas vezes coisa boa, mas a essência, a vestimenta, né? Aí você olhar para a pessoa e não vê ali nenhuma essência de santidade. Você vê essência, vou ser bem claro, de prostituição. De prostituição. As mulheres não andam mais ataviadas. Você quer ver o negócio? Pega aí, como é que diz? Fotos de pessoas evangélicas dentro da sua igreja. O que elas colocam aí nos Faces? Quais são as fotos? Você vê comprometimento? Você vê comprometimento com a palavra, com Deus, como mulher e como homem de Deus? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra é bem clara. A boca fala. Ela não nega aquilo que o coração está cheio. Não tem como. Uma pessoa, ela diz o Deus, ela não precisa falar o Deus que ela serve, é só você escutar o que ela fala. É maledicência? É ai, ai, ai? Ou é coisas boas? Ou é fé? Ou é perseverança? Ou é alegria? Ou é esperança na vinda de Cristo? Então, o que ela vai falar é o mundo, é o que está cheio. Não precisa forçar, basta escutar. Então, vamos mais adiante, só mais um pouquinho. Efésios 4, 26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Ok? Então, isso também são mais portas que nós muitas das vezes estamos na presença e abrimos. Tá? Por isso que eu digo conscientes e inconscientes. Tá? Conscientes e inconscientes. Quer ver um negócio? Eu vou dar um exemplo aqui do inconsciente. Vamos ver que uma pessoa nunca abriu uma Bíblia, que eu passei uma época na minha vida que eu não sabia onde ficava Gênesis nem Apocalipse. Sabe, meu pai tinha, eu já falei várias vezes e repito aqui, ele tinha com a minha mãe a Bíblia aberta no Salmo 23, né? Lá em casa, cheio de poeira. A folha estava enferrujada. A Bíblia estava ali dura. E para mim aquilo ali era só um amuleto. Do lado um elefante com bumbum para a porta, do outro o Padrinho Cícero, do outro não sei o quê, Aparecida, aí tá tudo certo. Para mim estava tudo certo, tá? Então você vê que isso que foi lido aí, tá? Nós temos que ter atenção, porque nós temos que entender, ó. Quando ficarem irados, não pequeis, não permito que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, muitas vezes você tem consciência do porquê que a ira está surgindo, tá? E de uma forma, conscientes ou inconscientes? Foi a pergunta, você sabe? A inconsciência, por exemplo, tá? Vamos lá. Inconsciente, é o que eu falei, nunca tinha lido uma Bíblia. Mas será que eu não sabia que o meu pai casado com a minha mãe, se ele tivesse outra mulher, ele estava errando? Eu sabia. Será que eu não sabia? Eu nunca tinha lido a Bíblia, tá? Que a morte, tá? Se eu fizesse algo para um caminho errado, de drogas, de coisas erradas, eu não ia pagar com a minha vida? Eu sabia. Então, na verdade, a inconsciência também o inimigo usa como maquiagem para você dizer: ah, eu não sabia. Mas você sabe onde está entrando. Você sabe, porque Deus deu a todos nós, sem fazer acepção de pessoas, a sabedoria. Só que tem a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Então, querido, quando nós damos brechas, nós sabemos de uma forma ou de outra assim aonde nós vamos parar. Repito mais uma vez para vocês, glórias a Deus, nunca usei droga, nunca usei maconha, nunca usei cocaína, mas é preciso usar para saber os efeitos? Não. Precisa usar? Não. Então nós sabemos sim as consequências. Agora, o pior é quando nós temos consciência e teimamos na turma do não tem nada a ver. E o que tem faltado é isso. Pessoas que estão colocando aí, muitas das vezes em grupos e tudo, né? Pastores podcast, né? Que já estão gordos, que não conseguem mais. Aviões e iates. Por quê? Porque eles falam que o evangélico é isso mesmo, é facilidade. Jesus te ama assim mesmo, pode continuar como está. E é isso que as pessoas precisam ouvir para alimentar o seu ego. Entendeu? Massagear o ego. E Jesus, me mostre qualquer um de vocês aí. Eu abro esse espaço. Qualquer um de vocês me mostre na Bíblia aonde Jesus açucarou o pecado. Me mostra aí. Vamos continuar mais um pouquinho então. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Então, qual é a forma de nós termos o cuidado
para conscientes ou não dar mole. É o que Pedro está falando aqui. Estejarmos alerta. E mais o quê? Vigiando. Agora, como é que nós vigiamos? Volto, né? Aquela coisa bem antiga para muitos, né? Mas é bem atual na minha vida. Quanto tempo você medita na palavra? Quanto tempo você dobra seu joelho para agradecer e chamar a presença do Senhor? Não é para pedir, não. Não é para pedir, não. É para agradecer e chamar a presença. Não é para pedir. Não é para falar para Deus os seus ai, ai, ai. Porque Ele te conhece desde o ventre. Ele sabe que você necessita. Mas quanto tempo você abre a sua boca para agradecer a Deus? E outra pergunta. Quanto tempo você fica de maledicência murmurando dia e noite? Quantas vezes você agradece? Então, querido, quando nós fazemos, né, como eu faço na minha vida, porque tudo que eu estou falando com vocês tem que estar de frente. Quando eu olho para mim mesmo, dentro de mim, e vejo quantas vezes eu busco ao Senhor, aí eu posso calcular se o tempo tem sido pouco para Deus e muito para o mundo, ou muito, porque tudo para o mundo é o que eu falei. Cantores estão invadindo o Brasil. Por quê? Está saindo com milhões. Veja aí, coloca no YouTube aí, veja quantos milhões esse camarada saiu, esse Bruno Mars saiu aqui levando do Brasil. Agora veja quantos milhões as pessoas que foram ver ele saíram no bolso. As pessoas estão assim, querido. As pessoas estão trocando. E quando a gente fala de Jesus, aí de Bíblia, irmãos fazendo às vezes algumas perguntas tão inocentes que parece que eu estou ali na escolinha, né? Como é que é aquela escolinha de criança, como é que fala? Alfabetização. Aquela escolinha de criança, eu esqueci agora, né? Ovelhinhas de Jesus, né? As criancinhas que estão começando. Parece que eu estou naquela classe. Que perguntas tão assim, que você, com uma certa amor à palavra, você não bate pronto ou responde assim, na hora, assim, na lata. E as pessoas às vezes vão naquela... E não estou falando de vocês que estão mandando, porque vocês estão mandando perguntas muito interessantes, tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou falando de outras pessoas que às vezes eu converso por aqui, e eu vejo que as coisas são tão assim que eu falei assim, meu Deus... É como Jesus estivesse com Nicodemo e falasse, você ainda não sabe disso? Sendo mestre na lei, você ainda não sabe disso? Tendo conhecimento, você ainda não sabe disso? Pregando na sinagoga? É necessário nascer de novo. E se nós não tivermos essa consciência, vamos continuar nos inclinando com o evangelhozinho açucarado, achando que Jesus vai dar um tapinha nas nossas costas quando estivermos frente a frente com ele. Pode falar, não pode entrar. Não, mas eu já paguei tudo na cruz. E não vai ser assim. Vamos continuar mais um pouquinho. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Então, esse é um dos textos que eu acho mais lindos na Bíblia. Sabe? Eu até às vezes repito, porque é uma verdade. Olha, olha só, peço pela misericórdia de Deus que eu ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é algo, quando havia, como se diz, o holocausto, na época era uma carne fresca do animal. Sacrifício vivo não pode ser um fedor subindo as narinas do Senhor. Tem que ser uma vida, renúncia, uma vida de santidade. Uma vida de santidade, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe o que é o culto racional, que ele fala aqui, culto racional? É um culto onde eu estou e a minha consciência não me acusa. Esse é um culto racional. Uma outra coisa que ele diz aqui, não se amoldem aos padrões deste mundo. Você já percebeu que tem pessoas que até imitam pessoas famosas na televisão? A pessoa na televisão faz um chavão lá, a pessoa vive com aquela vida, né? Então, eu não lembro nem se... Eu esqueci agora o chavão desse camarada, se eu não me engano, não era evangélico, né? Há muito tempo, um pouquinho de tempo essa novela aí, mas tinha um cara que sacudia assim o relógio, falava uma coisa, ele falava um chavão lá, que eu esqueci, e as pessoas começaram a repetir. Qualquer coisinha que a pessoa bota na televisão, os papagaios de plantão começam a repetir, porque não tem vida própria. Já parou para pensar nisso? Pessoas que não têm mais vida própria. Escuta aquilo ali, vai falando, vai igual um papagaio. Então o que ele diz aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo. É moda, mas agrada a Deus? Então estou fora. Mas todo mundo fala assim, agrada a Deus? Estou fora. O problema é que nós queremos ser coleguinhas do mundo e inimigo de Deus. Olha o que diz aqui, mas transformem-se pela renovação da sua alma, da mente, metanoia, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer se sentir bem? Você quer ter uma vida boa, perfeita e agradável? Você pode estar no iate,
como esse rap que está aí, um escândalo aí. Você pode estar em mansões. Se aquilo ali tiver uma imundícia, você não vai estar com a sua vida, né, boa, perfeita e agradável. Sua vida vai estar totalmente se deteriorando. Sua alma Mas vai estar suja. sua alma vai estar suja. Mas quando você está na presença de Deus, aí Ele torna a sua vida o quê? Boa, perfeita e agradável. Você pode não ter dinheiro no bolso, mas quando você está em frente ao mar, você vê a grandeza de Deus, você sente a presença do Espírito Santo. Você pode não ter nenhum caviar para comer, mas se você tem um pão com manteiga e Deus na sua vida, você faz um culto e oferece ao Senhor. Tá? Profetas foram alimentados por corvos e deram glórias a Deus. Então nós choramos muitas das vezes de barriga cheia. Eu faço um convite para você que está chorando agora. Você quer ir lá para Israel? Você quer ir lá para o Irã? Você quer ir para a Coreia do Norte? Você vai ver o que é sofrimento. Você vai ver o que é sofrimento. Então, glorifique ao Senhor. Está apertado, mas você está vivo. É porque Ele te manteve mais um dia de pé. Aprenda a glorificar mais e reclamar menos. Com certeza, Deus vai entrar com a providência, porque Satanás, ele é um Deus do miserê, ele é um Deus, tá, que leva as pessoas para baixo. Aliás, tem até músicas que falam em down, 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 muitas vezes a pessoa não sabe, mas é o termo para baixo, e dão ênfase a isso. Tá? Algumas das músicas, inclusive muitas das músicas aí, apologias, né? Muitas músicas sertanejas que do interior e das terras não falam nada, mas só falam o quê? Em abandono, traições e namorado novo, por aí vai embora. E as pessoas estão ali dançando em cima de o quê? De algo triste que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Uma desgraça dos outros. Exatamente. Vamos andar então mais um pouquinho. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Amém? Aí eu pergunto, o que é que você pensa dia e noite? Fale para você mesmo. Porque se dia e noite você está acumulado de tudo na sua cabeça, menos do Senhor, menos de ler a palavra, menos com fome de conversar com Deus, meu amigo, a sua vida vai terminar em 2 pontos. Ou você vai surtar, vai ter um surto e morrer, e mesmo assim morrendo não vai estar na presença. Ou você vai cada vez mais acumular problemas que o inimigo quer. Se ele quer te entupir de não tem jeito, te entupido, murmura mais, e nada de esperança. Lembra daquele hino que eu amo muito? Nossa esperança é o quê? A sua vida. A vinda de quem? De Jesus. De Jesus, não é de caviar, não é de carro novo, não é de casa nova. É de Jesus, porque Jesus, o próprio Davi falou, porque te abates, ó minha alma. O próprio Davi falou, assim como a corça anseia por águas. Sabe, se você não tiver essa vontade, essa alegria, tá? Eu não estaria fazendo isso aqui, não sou melhor do que vocês, mas eu não estaria aqui se eu não tivesse sede, amor e vontade. E não sou melhor do que ninguém, não. Passo por problemas como você passa. Você não sabe o meu, eu não sei o seu, mas uma coisa eu sei. Deus tem mantido eu e você de pé, diga glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que tem mantido. Então o que eu faço aqui ainda é o mínimo do mínimo do mínimo. Sabia disso? É o mínimo do mínimo. Eu tenho que fazer mais e mais e mais. Porque se eu cheguei até aqui, é porque Ele tem me sustentado. É verdade, Jesus. É porque Ele tem me sustentado. Então essa palavra é linda. Tudo que olha a brecha aí, ó. Como é que a gente pode cuidar? Como é que a gente pode ter um certo cuidado dessas brechas? É o que está aí, ó. Você sabe quais são os meios que, conscientes ou não, né? Conscientes ou não abrimos portas, são essas brechas. Agora, quando você tem conhecimento, você vai para Filipenses 4:8. A mente, querido, ó, tudo que for verdadeiro. Ah, será que estão falando na mídia é verdade ou não? Sai disso, muda de canal. Sai disso aí. Ah, porque um falou, porque o outro falou. Já viu como a pessoa fica assim, igual barata tonta? É porque eu ouvi isso, irmão, mas eu também ouvi isso. Não, mas eu também ouvi. Vai para a Bíblia, querido, escuta Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito. Se tem prostituição na televisão, sai fora de Big Brother, essas coisas aí. Tem que ter respeito na sua casa. Você não pode querer exigir dos seus filhos observando que vocês só são crentes quando saem na porta com a Bíblia para ir para a igreja. Desculpa pegar pesado, querido, mas como eu disse e repito, aqui é papo reto. Eu não estou aqui para aplauso, eu estou aqui para levar você numa conversão que eu falo para você, eu digo e repito, eu me coloco de frente, porque eu tenho que mudar também. Eu tenho que mudar. Eu sou o primeiro a ter que ter essa força de querer mudar, cada vez mais para melhor. Ah, melhorou? Pode ser melhor. Melhorou? Pode ser melhor. Renúncia, tem que renunciar. Renunciar. Então vamos lá. Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então, nisso que nós temos que pensar. Pensar, querido. Senão, não vai dar liga. Vamos lá, vamos terminar. Eu vou falar agora da essência. Da essência para tudo que eu falei aqui, né, nesse tema aí, tá? Agora vamos falar agora da essência para quê? Da essência para que nós venhamos, tá? A consciência, fecharmos as portas que estamos dando legalidade. O que a minha esposa vai ler agora é fundamental. Fundamental para você não dar legalidade ao inimigo. Atenção, cuidado com quem você se assenta, cuidado com quem você escuta. Você não é bobinho. Se eu coloco um camarada, tá? Se eu colar aqui com um vizinho, quem quer que for, e ele fala, poxa, olha aqui a mulherada aqui, ó, aqui, ó, essa mulher aqui, ó. Olha aqui essa cena aqui, ó. Vem cá ver essa prostituição aqui. E eu me sento com ele, eu sou tanto quanto ele, leviano. Se eu falo, ó, isso aí não é minha praia, irmão, eu tô saindo. Mas se eu me inclinar, eu vou parar e vou olhar. Olha só esse assassinato que eu vi. Olha como o cara abriu uma mulher no meio com a faca. Aqui, ó, mostrou ao vivo e a cores. E eu sento lá, então eu não tenho sede de Deus. Então eu não tenho sede de Deus. Que é o que a palavra de Deus diz. Aquilo que a sua boca fala é o que o coração está cheio. Amém? Vamos finalizar aqui. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se você for zombador, sofrerá as consequências sozinho. Amém? Amém? Então eu quero fechar com essa palavra aqui, Provérbios 9:10. É apenas o 10, diz assim, ó. O temor do Senhor. Temor não é pavor. É reverência e entender que o nosso Deus, você querendo ou não, mas aqui eu já fiz tudo, Deus não fez nada. E quem falou para você que ele pode até fazer aqui, mas ele é tão cavalheiro, tão santo, tão digno, tão justo, que ele te dá o livre-arbítrio para você continuar brincando. Mas vai chegar uma hora que a sua consciência, a sua alma, que é a caixa preta de todo ser humano, né? Que eu costumo brincar, né? O avião, a caixa preta, ali diz tudo que aconteceu naquele voo, né? A nossa vida aqui, nossa caixa preta é a nossa alma. E quando ela sai, não vai ter como mudar isso diante de Deus. Tá? Por isso que diz aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Se tem te faltado temor, sinto muito o papo reto aqui que eu vou dar para você. Você continua brincando de ser crente. Escolha o caminho que você deve andar. Escolha, querido, escolha. Porque a pior coisa, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim, é falar que eu sirvo a um Deus, onde na verdade eu não sou fiel em servir a esse Deus. Falar que eu sou casado há tantos anos, mas não ser fiel à minha esposa que está aqui do meu lado. Sabe, vivendo uma vida de brincadeira, vivendo uma vida dúbia. Mas uma hora a conta vai chegar, para mim e para você. Não sou eu, a palavra diz que todos nós vamos prestar contas. Contas. Todas as coisas, Hebreus 12, né, 13, se tornarão nuas e patentes com aquele a quem nós temos que tratar. Ninguém vai sair de fora, ninguém vai ficar escondido embaixo da mesa. Por isso, querido, que eu achei muito pertinente esse tema que o Espírito Santo tocou no meu coração. Você sabe quais são os meios? Você sabe. Você sabe. Se no carnaval você perde tempo para ver a escolinha de samba que você nem frequenta mais, você vai ser estimulado ali pela prostituição que tem ali dentro. Você vai ser estimulado. Tá? Então você sabe quais são os meios que, conscientes ou não, abrimos portas? Você sabe. Ah, eu não sou crente, mas você sabe que se você mata uma pessoa, você sabe o que vai acontecer. Você sabe, tá? Então tá aí, ó, abrimos portas, cuidado, querido. Eu nem tô falando de brecha, falando de portas mesmo, escancaradas. E se você abrir porta, você vai dar plena legalidade ao inimigo. E sabe que às vezes a gente dá um mole? O inimigo também conhece a palavra muito mais que eu e que você. Ele conhece muito mais, tanto que ele foi com Jesus ali, ó. Vamos ler Bíblia. Jesus ali, cumprindo ali, né? Ali com fome, com sede. Né? Assim que ele saiu do batismo, foi para o deserto. Quem apareceu ali? O inimigo, usando o quê? A Bíblia. A Bíblia. Ele conhece. Ele conhece. Então, querido, que possamos estar atentos. Espero ter ajudado um pouquinho, tá? Isso é para que eu e você possamos refletir como anda a nossa vida, como anda a nossa fala. Você, neste momento, pode estar até falando, poxa, o irmão tem razão, então se analise. E se você acha que eu estou errado, me prove na Bíblia. Fale comigo em off ou no grupo mesmo, sem problema. Tá? Mas o que eu quero dizer a você é que nós sabemos sim o que, consciente ou não, abrimos as portas, porque pelo que eu vi das respostas, aliás, parabéns para vocês que deram a resposta, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora eu pergunto na prática. E agora? Complicou? E na prática? Se eu sei, por que eu faço?
Se eu sei, por que que eu busco? Hã? Aí na hora da pedrada que o inimigo dá, o inimigo agora ele vai chorar um pouquinho lá pra cima, mas não esquenta não. Daqui a pouco ele volta. Aí você vai, chora, chora, chora. Aí daqui a pouco você tá na mesma vibe. Querido, tome uma posição. Porque a própria palavra diz, não sou eu. Que antes que você seja frio ou quente, porque morno, morno. Jesus, ele é bem claro quando diz isso, tá? Ele vai vomitar da boca aqueles que estão em cima do muro. Aliás, quem está em cima do muro já está vendido para Satanás. Decida ao lado, porque em cima do muro você já decidiu, tá? Então que nós possamos estar do lado de Cristo. E assim, nós vamos estar atentos para as brechas, tá? Uma pessoa que você não conhece, fala, olha, eu tenho uma coisa, quando você está firme na presença, Deus já te dá o discernimento de espírito. Agora, quando você não está, eu pensei, cuidado, que nós possamos realmente fazer valer o cristão que nós dizemos que somos. Beijo no coração de todos, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você tiver um tema, manda para mim, fala comigo em off, tá? E vamos fazer um tema. Se você tiver versículos de algum texto na Bíblia, tá? Manda para mim, nós vamos fazer versículos que alimentam aí final de semana, para que nós venhamos a crescer cada vez mais, tá? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no coração de todos, graça e paz.